E essa notícia é muito interessante, que diz que a China quer terras dos Estados Unidos em troca de dívida. Depois dos inúmeros acordos com o Brasil, agora os chineses querem os Estados Unidos parte de uma proposta evoluindo por Pequim, que tem vindo a desenvolver em silêncio desde 2009 para converter mais de $1 trilhão em dívida dos Estados Unidos que possui em capital. Segundo o plano, a China possui empresas norte-americanas, infraestrutura e nos terrenos de alto valor, todos com uma garantia do governo dos Estados Unidos contra a perda. Olha só, e ali está o território chinês marcado ali. Yu Qia, um professor de economia na Escola de Políticas Públicas e Gestão da Universidade Tsinghua em Pequim, propôs em 2009 ao governo dos Estados Unidos para garantir os investimentos estrangeiros nos Estados Unidos. E a WND tem informação confiável de que o Banco da China, o Banco Central da China, continua a avançar com esse plano para converter as detenções de dívida dos Estados Unidos da China em capital de propriedade da China em solo dos Estados Unidos. Meus amigos, não é brincadeira essa situação. Muitas pessoas já estão falando sobre os chineses, sobre a questão de eles invadirem a América. Porque eles estão pedindo a dívida que o governo americano deve à China. Então muitas pessoas estão se questionando se as propriedades ou as digamos assim, as ações que os Estados Unidos possuem na América ser convertidos em terras ser dividido, os Estados Unidos ser dividido em zonas onde a China comunista estabeleça domínios, trazendo seus próprios cidadãos para os Estados Unidos para trabalhar. Será que isso poderia acontecer? Bem, tudo isso é parte da proposta que Pequim tem desenvolvido desde 2009. E para converter mais de $1 trilhão americanos que os Estados Unidos devem a eles e nesse plano a China iria possuir as empresas americanas, a infraestrutura americana, terras de grande valor, tudo que o governo dos Estados Unidos garantia contra as leis. China's central bank has continued to advance this plan to convert China's holdings of U.S. debt into equity owned by China and all within the United States. Então, tem informações de que há um plano de desenvolvimento para transformar toda essa dívida em terras para os chineses. A administração Obama iria propor uma garantia para que a China revertesse a dívida diretamente em terras. E a China iria assumir empresas ou corporações americanas bem-sucedidas.
potentially profitable potencialmente lucrativas, infrastructure, and we don't know what projects those will be yet. infraestrutura, e nós não sabemos que projetos vão haver ainda. And other real estate. And the whole plan would be designed to induce China to resume lending to the U.S. on a nearly zero interest rate basis. But China's been kind of sidestepping this whole thing. It's the Obama administration. Então a China está se afastando um pouco dessa ideia por causa da administração Obama. É tipo que como se eles estivessem esperando que ele tome a primeira atitude antes que eles possam agir. Eles também estão tentando pegar o seu sistema monetário e pôr na cesta do FMI para tentar torná-la uma moeda mundial. Mas quando se trata de Estados Unidos e tropas chinesas comprando terras, e esse mais de $1 trilhão era no fim de 2012. Então, o que pode impedir as pessoas lá fora de comprar um pedaço de terra em algum lugar? Comprando uma casa em qualquer lugar, em outro país. Então, por meio disso, eles podem expandir a ideia e dizer, olha, nós compramos terra, nós estamos vivendo aqui. Estamos administrando um negócio aqui. About them posting them in Mexico. You know, if they're allowed to find a backdoor route into this country in mass, that's what you need to be looking for. Então, a preocupação é legítima se eles estão procurando uma entrada nesse país. If they can do that, then add in kind of crazy Red Dawn situation, and then that depleted border right there in Mexico, of course, all this will be staged and planned and well thought out. It's the only way it would ever go down. E essa porta de entrada seria pela fronteira do México. Estados Unidos à venda? Será que o governo chinês comunista estaria invadindo esse país? Será que vai haver... Olha, isso é nova ordem mundial. Nós vamos ver essa moeda mundial, nós vamos ver essa miscigenação dos povos, nós vamos ver essa unidade das nações. Isso aí não tenha dúvida. Aparente unidade. Agora, muitas coisas nos chamam a atenção nesse cenário mundial, falando de moeda única, falando de esse envolvimento do Ocidente com o Oriente, tudo isso que está acontecendo. E aí nós vamos observar que o Brasil está no meio disso tudo. O Brasil é participante dessa situação financeira, e agora nós vemos um bloco socialista comunista se fortalecendo de um lado,
e vemos por outro um bloco capitalista cristão do outro. Vemos duas filosofias distintas que estão se entrelaçando, digamos assim, por causa das questões econômicas e, por que não, até por causa das tensões militares. Aí vem a situação da Grécia, que está de joelhos, foi a primeira potência a cair nesse cenário de crise econômica mundial, já está quebrada, né? E quem será o próximo? Nós temos alguns indícios de quem poderá ser o próximo, e acredite você ou não, estamos falando da China. A China começa a dar sinais de que está muito mal das pernas, está cambaleando, está para cair, e é muito sério o que aguarda a China.